anticristo. Começamos um pouquinho semana passada e hoje vamos falar sobre o anticristo e a finalidade do anticristo, sim? Porque ele tem uma finalidade. E se ele tem uma finalidade, é importante nós sabermos por que a Bíblia fala tanto. Deus mostrou isso para Daniel, lá no livro de Daniel, anos antes que Cristo viesse e agora, mais recentemente, Deus vai e apresenta isso para João. Voltamos aqui para o capítulo 17 e o versículo 8. A besta que viste, aí o anjo começa a discernir para ele. A besta que viste era no passado, já não é no presente, e subirá do abismo, ou seja, no futuro voltará de novo, e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Então ela teve o seu tempo no passado, no presente ela está oculta, mas voltará no futuro, na visão de Daniel e de João. Aqui necessário, aí começa o versículo 9, irmão, porque aqui tem uma advertência, fala assim: aqui é necessário a mente que tem sabedoria. Ou seja, se eu nesse momento não buscar sabedoria, eu não vou entender nada disso aqui. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. Aí o anjo continua dizendo: as 7 cabeças são 7 montanhas ou montes, certo? Sobre as quais a mulher está sentada. Então a mulher está sentada sobre 7 montes. São também 7 reis, né? Lá do livro de Apocalipse e lá do livro de Daniel a gente aprendeu que eram 10 chifres. Um chifre pequeno se levantou e derrubou quantos? Derrubou 3, certo? Então ficou 7. Então aqui diz: são também 7 reis. 5 já caíram pelo chifre pequeno, os 5 reis caíram, então sobrou 7. Um existe, o outro ainda não é chegado. Está falando do anticristo, quando vier o seu império. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Seria a última semana de Daniel. Versículo 11. A besta que era e já não é o 8º rei. Lembra lá? Então cai 3, sobra 7. Levanta um chifre pequeno, que aqui Apocalipse fala que é o 8º rei. Pertence aos 7 e vai à sua destruição. Está falando que o anticristo vai se levantar com um propósito e vai ser destruído. Os 10 chifres que viste são os 10 reis que ainda não receberam o rei. Os 10 chifres são aquela conjunção dos pés da estátua de Nabucodonosor, que era 10 dedos misturados com barro e ferro, e também dos 7 chifres que estavam sobre a cabeça da besta. Os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como reis por 1 hora com a besta. Estes têm o mesmo propósito e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Espírito Santo. Aquilo que eu não consegui alcançar, que tu, Espírito Santo, alcance no coração do teu povo. Dá-me sabedoria para explanar, para explicar e para demonstrar, Senhor, dentro da tua palavra, o tempo e o momento pelo qual nós estamos vivendo agora, em nome do Senhor Jesus. Então, definição de anticristo. O que é o anticristo? O anticristo é contra Cristo, ou em lugar de Cristo, líder mundial maligno que surgirá após o arrebatamento, energizado pelo próprio Satanás. Vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, quem encontrar, leia para mim, por favor. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira. Olha o que diz aí. Vamos abrir aproveitando esse gancho aí da irmã, que a irmã Leila leu. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. A besta aqui está falando do anticristo, tá, irmão? Toda vez que a Bíblia está citando besta, está falando do anticristo. A besta que vi, 13:2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como os de urso e a boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu
poder, o seu trono e grande autoridade. É o mesmo que está dizendo Paulo ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Que o dragão, que simboliza o diabo, deu ao anticristo poder, trono e autoridade. Poder, trono quer dizer domínio, e autoridade para dominar. Ou seja, essa pessoa virá na eficácia do Satanás. Ou seja, Satanás vai possuir essa pessoa, e essa pessoa virá na eficácia do próprio Satanás. Ele vai ser cheio do próprio Satanás. Então, tudo que é contra Cristo e em lugar de Cristo vai ser ele. E o interessante, irmãos, que constantemente os líderes maiores do mundo estão falando de uma ordem mundial. Eu acredito que vocês já escutaram sobre isso. Uma ordem mundial que inclui um só governo. Lula, nesses dias atrás que teve aí no BRICS, falando um punhado de baboseira, ele terminou falando sobre isso, que precisamos de um só governo mundial. Ou seja, isso já vem desde Einstein falando sobre a necessidade de um governo mundial. Então se surgiu a nova ordem mundial. Isso é assunto que não tenho tempo para tratar agora. Mas o que acontece? O mundo está esperando e inspirando um só governo mundial. E é esse governo mundial que vai se chamar o anticristo. Sim? Então põe atenção nessa coisa. Ele será energizado pelo próprio Satanás. Então qual é a base bíblica que nós temos principal? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 ao 12, foi o que a irmã Leila leu ali. Daniel capítulo 7 e o capítulo 8 foi o que nós estudamos semana passada. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 foi o que eu li ali agora. João capítulo 2, versículo 18 e Mateus 24 e versículo 15. Vamos ler esses últimos versículos que nós não lemos na semana passada. João capítulo 2, versículo 18 e Mateus capítulo 24 e versículo 15. Já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, o que João está falando aqui? João está falando de um governo. Então, o que a gente está vendo aqui, irmãos? Que é o seguinte, que o anticristo, desde a época do Antigo Testamento, ele já era mencionado com outros nomes. Por exemplo, no Antigo Testamento você vai escutar muito falar a Bíblia sobre filhos de Belial. Tanto na época de Davi, como na época dos profetas, se colocava filho de Belial uma pessoa que era contra os princípios de Deus. Depois, quando entra, o próprio Jesus também usou esse termo. Depois você vê que Paulo agora começa a usar o termo anticristo, ou seja, tudo aquilo que se opõe a Cristo Jesus. Então, biblicamente falando, já vem se profetizando há muito tempo sobre esse ser, esse homem que virá um dia com um propósito e com uma missão, que será uma missão clara, objetiva, mas também muito curta, chamado anticristo. Então, esses são os versículos básicos que nós temos. Então, formamos uma doutrina através disso. Seguindo, quem será o anticristo? O anticristo será um homem com poder político e espiritual, carismático, inteligente e enganador. Terá apoio de um falso profeta, blasfemador e perseguidor. Aqui, irmão, já está falando de uma trindade satânica. Olha aqui para mim, para que você entenda. Satanás, ele sempre imita a Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui tem uma trindade satânica. E qual que é a trindade satânica? A trindade satânica é dragão, que é o Satanás, o anticristo e o falso profeta. O falso profeta será aquele que vai anunciar o anticristo, junto com o anticristo, fazer sinais, prodígios e maravilhas. Eu já falei semana passada que a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo também tem poder de fazer prodígios e milagres. A gente tem que estar atento a isso. Então ele vai ser um homem político, ele vai ser um homem também na área
espiritual, vai ser um homem muito carismático, inteligente e enganador. Paulo fala que é um espírito de engano tão forte que, se possível, enganarão até os próprios elegidos de Deus. Isso nós temos que pôr bastante atenção, irmão. E o que está acontecendo hoje? O anticristo ele não está presente, mas a sua obra já opera, desde a época de João, porque João já alertou, foi o que Daniel terminou de ler ali. João já alertou que o que está operando já é um espírito do anticristo, ainda que em pessoa ele não esteja presente, mas já tem uma atuação com esse espírito de anticristo. Então nós temos que estar atentos a essas coisas. Então será um anticristo um homem com poder político, espiritual, carismático, inteligente e enganador. Terá por um falso profeta e vai perseguir e blasfemar contra tudo aquilo que se define que é de Cristo e que é de Deus. Então, diz a palavra do Senhor aqui, voltando lá para o capítulo 12 e o capítulo 17. Perdão, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, fala que ele será um homem. E de onde sairá esse homem, irmão? Porque a pergunta é essa. É um homem que vai estar cheio do próprio Satanás. De onde ele virá? Porque alguns falam, o anticristo é o, né? É o Papa. Coitado do Papa, o Francisco já morreu. O outro fala, era Obama. O outro fala, é o príncipe da Espanha. É o príncipe Charles. É Elon Musk. Bill Gates. Seria cada homem poderoso que sobe na terra. A pessoa diz, está o anticristo. É o anticristo. Agora é o anticristo. Agora é o anticristo. E na verdade, irmão, como nós aprendemos semana passada, quando houver uma coligação entre essas 10 nações que são simbolizadas pelos 5 dedos da estátua de Daniel, que seria o último reino, uma mistura de barro e ferro, será algo muito estável. Quando houver essa coligação, quando você escutar na rádio, na televisão, que 10 países se uniram e formaram uma coligação, é desses 10 países que surgirá o anticristo. Lá no livro de Isaías, chama ele de Assírio. Assírio era uma união de alguns países que estavam ali entre Irã, Iraque, Síria, que dominaram por um tempo aquela região. E a Bíblia lá no livro de Isaías chama ele de Assírio. E onde fica essa região? Eu estava olhando aqui, irmão, fui pesquisar na internet, e quando Roma se dividiu, ela se dividiu em 10 províncias. E essas 10 províncias se tornaram, que hoje nós conhecemos como Inglaterra, França, Itália, Grécia. Vocês lembram aquele mapa que eu coloquei para vocês? Tem aí, John, aquele outro PowerPoint? Eu coloquei para vocês semana passada um mapa, e eu mostrei os 4 ventos, e aonde estava o mar Mediterrâneo, chamado de Mar Grande. E naquele mar Mediterrâneo, Mar Grande, está todos esses países. E diz que o anjo do Senhor estava contendo, segurando os 4 anjos. E lá em Daniel fala dos 4 ventos, segurando eles para que no tempo certo eles fossem liberados. E esses países que saíram do Império Romano depois da sua caída, que vieram os bárbaros sobre o Império Romano e conseguiram destruir o Império Romano, se dividiu em 10 províncias. Essas 10 províncias se tornou os países que nós conhecemos: França, Grécia, Inglaterra, Portugal, Espanha, e todos eles estão ali na região do Mar Mediterrâneo, incluindo a parte também da África. Quando encontrar, põe para mim aí. Isso, aqui ó. Só para que você tenha uma ideia. Então, mais ou menos, aqui está: Espanha, Portugal, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Reino Unido. Aqui está Grécia, Turquia, parte de Líbia, Algéria, Tunísia, Marrocos.
Esses países que vocês estão vendo aqui, 10 deles foi da divisão da Síria, que estava mais ou menos, aqui é Síria, e a Síria continha os países que estavam por aqui, Síria, Irã, Iraque, estão mais ou menos por aqui, não alcançou no mapa. Então, dessa região aqui, nós podemos dizer biblicamente que o anticristo surgirá. Então ele não será americano, ele não será brasileiro, ele não será da Ásia, nem chinês, não, ele será dessa região aqui. Sim? Desse lugar aqui sairá o anticristo. E quando nós vemos essas nações aqui se unindo, uma parte daqui, uma parte lá do Oriente ou da Ásia, se unindo em um bloco e dizendo assim: a partir de agora nós estamos unidos. Quando você ouvir 10, significa que desse grupo em unidade de 10, conforme as profecias de Daniel, sairá o anticristo, que Daniel fala que é o chifre pequeno, que tem boca, e a boca dele está cheia de blasfêmias. Daniel 7:8 fala que ele vai ter muita habilidade política, militar e uma boa oratória. Terá carisma e capacidade de unir o mundo num tempo de caos. Terá um falso profeta como parceiro religioso. Então, escuta, a igreja é arrebatada. Vamos lá para a boda do Cordeiro. Nesse momento que a igreja for arrebatada, o que vai falar os noticieiros? Vai ser um caos. Crianças que desapareceram, quantidade de irmãos desapareceram, e o mundo, irmão, vai ficar com uma população muito baixa de pessoas, porque tem muitos crentes que são bem sucedidos, tem crentes que têm suas empresas, têm os seus negócios, têm as suas casas, e vai ficar um vago muito grande. Então vai começar a haver uma desordem, porque faltará muitos profissionais, muitas pessoas capacitadas, muitos crentes que fazem a diferença será arrebatado. Então vai ficar um vazio muito grande no mundo. E hoje tudo está se preparando. Quando você começa a ver as estatísticas, irmão, não tem mais jeito, não é só o Brasil que está na situação que está, não, queridos. A gente fica olhando para o Brasil não tem mais jeito. O mundo em si, eu falei para vocês que os Estados Unidos, ele está perdendo a sua proeminência, irmão, desde que eles começaram a colocar dentro das suas escolas, das suas universidades, esses pensamentos humanistas, ideologias de gênero, pragmatismo, hedonismo, materialismo, secularismo, tudo que termina com ismo. Se você pesquisar na internet, você vai, ou é uma filosofia ou uma religião, tudo que termina com ismo. Tiraram os 10 mandamentos, tiraram Cristo das escolas e começaram a introduzir todo tipo de coisa ruim. Começaram a aceitar casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Começaram a abrir brechas para a compra de drogas, maconha, outro tipo de entorpecente de uma forma legalizada. Começaram a colocar lei em seus estados para aborto, eutanásia, e essas coisas vai desagradando a Deus. Os Estados Unidos hoje estão vivendo de aparência. Isso aqui, pode pesquisar depois na internet, que a metade dos dólares americanos está na mão dos chineses, que a dívida dos Estados Unidos é de quase 17 trilhões, é impagável. Então, por que disso, irmão? Porque tira Deus e começa o diabo a reinar. E um dos castigos de Deus para a humanidade, irmão, é a imoralidade. Viu? Lá no capítulo 2 do livro de Filipenses, se não me foge a memória, ou de Romanos, Paulo fala assim: como vocês não me aceitaram como Deus, como vocês adoraram mais o objeto do que o próprio Criador, então Deus entregou eles aos prazeres, de tal modo que o homem mudou a sua natureza, a mulher também mudou a sua natureza. Uma das formas do juízo de Deus é quando Deus larga a mão de um povo. Quer fazer? Então faça. E os Estados Unidos é referência para o mundo inteiro. O que se faz lá, todo mundo faz. O que se come lá, todo mundo quer comer. As maiores marcas que nós usamos aqui no Brasil são americanas. Tecnologia, a maioria é americana. Armamento é americano. Tudo que você imaginar.
de bom e de ruim vem da América, e nós vamos imitando, e não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Aí o que acontece? Essa referência mal foi sendo metida dentro de nós. Então o mundo em si está um problema, irmão. Você vai no Peru, está em problema. Você vai no Chile, está em problema. Você vai na Argentina, está em problema. Você vai na Europa, os países estão em problema. Eu estava conversando com o irmão ontem, numa conferência que nós estávamos, e falando com ele sobre isso, que Suécia, irmão, é a capital do suicídio. Eles estão vivendo uma pandemia. Mas como pode? Um país de primeiro mundo, que as escolas estatais são as melhores do mundo, que os melhores transportes públicos do mundo estão nesses países. Você não precisa ter carro, porque o transporte público é de primeira qualidade. Você não precisa pagar plano de saúde, porque o Estado te dá de primeira qualidade. Você não precisa pagar a universidade, porque o Estado dá. E como que um país desse, que vive em abundância, em riqueza, sobrando dinheiro, uma infraestrutura espetacular, uma vida tão maravilhosa, financeiramente, fisicamente, intelectualmente, como é que é a capital do suicídio? Como é que pode chegar? Porque o mundo, irmão, não vive só de recursos financeiros, tem uma falta de Deus no coração. E esses países que eu estou dizendo, irmão, muitos deles, como a Alemanha, a Inglaterra, França, Bélgica, esses países foram países que foram berço dos maiores pregadores da palavra de Deus, centro de avivamento, lugar onde hoje tem tremendas catedrais, mas não tem gente. E por que chega esse nível? Os franceses não querem ter mais filhos. Esses países de primeiro mundo, a população deles está cada dia menores. E quem está tomando conta? Os muçulmanos. E por que está acontecendo isso? Não tem mais expectativa de vida, não tem mais desejo de viver, por isso que se matam. Não tem mais expectativa, não tem mais esperança no seu governo, não tem esperança mais deles, não tem mais paz, não tem mais alegria. O mundo está clamando, está gritando por um líder que venha mudar a sua situação. Entra na internet, coloca lá Nova Ordem Mundial, entra na internet e fala lá sobre quem está clamando pelo um líder mundial, e você vai ver que todo mundo está dizendo isso. O Elon Musk já falou sobre isso, o próprio Trump já falou sobre isso, o próprio nosso presidente já falou sobre isso, o secretário da ONU está falando sobre isso. Estão clamando pelo governo que venha resolver o problema na área militar, na área econômica, na área religiosa. Estão clamando por um líder que venha resolver, porque já não tem mais líder à altura, não há mais. Historicamente falando, você vai ver que quando Daniel teve aquela visão da estátua, que era ouro, prata, bronze, ferro, barro e ferro, que eram os pés, cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e coxas de bronze, e pernas de ferro e pés de ferro com barro. O anjo revelou para ele, dizendo que isso aqui são reinos. O primeiro reino de ouro é tu, ó rei Nabucodonosor. Depois virá o segundo reino, que é Medos e Persa. Depois virá o terceiro reino, que será o reino de Alexandre o Grande, por Grécia. Depois virá o reino de Roma. Depois esse reino será dividido lá embaixo com 5 dedos, barro e ferro. E o interessante, irmão, que na história, você que estuda um pouco de história vai ver que entre a decaída de Roma até hoje não surgiu outro império. Não surgiu, não teve outro império na história. Alguém pode falar, mas os Estados Unidos foi a polícia, o delegado do mundo, mas ele nunca foi um império. Império que abarcava as outras nações e mandava sobre ela, dominava sobre ela. Os Estados Unidos não foi. Então está faltando um só império, que é o último império. E esse último império será do anticristo. Então o mundo está clamando, o mundo está pedindo de pé um líder que venha resolver o problema. Incertezas econômicas, multas, impostos, que o povo já não aguenta mais, não tem mais como. Aí alguém fala assim, ano que vem vai ser melhor, nós vamos colocar um candidato melhor. Eu quero dizer para você, tira essa expectativa, querido.
não vai ser melhor. Não vai estar melhor. Homem nenhum vai resolver o problema do mundo, porque não tem. Em nenhum lugar do mundo tem. As pessoas querem tirar o presidente da França. As pessoas não estão satisfeitas com o primeiro-ministro da Alemanha. As pessoas não estão satisfeitas com o primeiro-ministro da Inglaterra. Mas aqueles países são países do primeiro mundo. Mas as pessoas não estão satisfeitas. As pessoas querem tirar eles porque não alcança. Quem sabe alcança uma coisa, mas não alcança outra. O nosso problema, quem sabe, seja corrupção, falta de dinheiro. Lá não é nem corrupção, nem falta de dinheiro, mas é outro problema. Então, o que está acontecendo com o mundo? O mundo está desesperado, está clamando. Então, tudo está sendo preparado, tudo está sendo meticulosamente preparado para a vinda deste homem. Então, quem será esse homem? Né? Ele será o anticristo. Então ele virá, já expliquei mais ou menos ali, surgirá na quarta besta, é o Império Romano, sim? Ou seja, deu uma ressurgência do antigo Império Romano. Expliquei aqui dos países ali atrás que mostrei no mapa. Alguns sugerem uma confederação europeia ou uma aliança global liderada por um bloco semelhante ao Império Romano. É o que Daniel está nos mostrando. Daniel capítulo 9, versículo 26, vamos ver lá. O povo de um príncipe que há de vir destruirá Jerusalém. Então nós temos aqui essas pistas para que nós possamos ir concluindo aqui. Quando ele aparecerá, eu já falei também, ele aparecerá depois do arrebatamento da igreja. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Quem o detém agora, que é o Espírito Santo juntamente com a igreja, já falei semana passada sobre isso. Daniel capítulo 9, versículo 27, Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Ele aparecerá também em meio de um cenário de crise global. Ele trará falsa paz. Abra a tua Bíblia em Daniel capítulo 9, versículo 27. E outro irmão, Apocalipse capítulo 6 e o versículo 2. Então, o fim dele já está decretado. O que vai acontecer? Então, a igreja é arrebatada. Né? O mundo está um caos, está se caminhando para isso, como eu já falei aqui, está caminhando para um caos. Quando a igreja for arrebatada, esse caos vai aumentar. Então, o que está sendo preparado? Outro dia alguém falou para mim assim: pastor, o senhor acredita nos OVNIs, em pratos voadores? Eu acredito? Não acredito. Ué, mas está na Bíblia? Eu falei: não, não está na Bíblia. A Bíblia fala que Satanás tem o poder de se transformar em anjo de luz. Sim? Ele tem poder de se transformar em anjo de luz. Eu não acredito em pratos voadores e em extraterrestres que estão vindo de outro planeta. Eu acredito em extraterrestres demoníacos, demônios que se transfiguram e que pode fazer que no céu se manifeste um prato voador, imitando o que Ezequiel viu lá nas suas visões, para confundir as pessoas. E agora está comprovado, porque muitos pilotos foram chamados pela NASA e muitos pilotos falaram: não, eu vi prato voador e em alta velocidade também desapareceu. Eu vi seres estranhos que nunca vi. Astronautas falaram, pilotos de aviões, pilotos de naves, viram, eu vi. E quem são esses? São demônios. E por que Satanás inventou essa ideia de pratos voadores e extraterrestres? Por quê? Porque quando a igreja for arrebatada, o que vai dizer o anticristo? Ele vai dizer assim: não, foi os extraterrestres que sequestraram essa gente aí. Inclusive tem até um filme com, eu acho que é com Tom Cruise, que fala sobre isso, né? Que pessoas são sugadas por uma nave e desaparecem, aquela coisa toda. Já tem filmes preparando tudo, o cenário já está preparado. Quando desaparecer a igreja, aquele caos,
ônibus desgovernado, aviões caindo do céu, casas pegando fogo, desespero, angústia. Então o anticristo entra em cena e fala: olha, não se preocupe, isso aí foi os OVNIs que arrebatou esse povo, que levou esse povo para lá, mas vai ser melhor para nós, porque agora nós temos mais espaço, nós temos mais propriedade, nós temos mais emprego. Foi embora uma grande multidão, porque a ideia do mundo, irmão, é diminuir a população da humanidade. Isso está sendo pregado pela nova ordem mundial já faz há muito tempo. George Soros, que é um dos maiores malignos que tem nessa terra aqui, depois pode pesquisar sobre ele. George Soros, ele investe todo o seu dinheiro, é um bilionário que investe o seu dinheiro em todo tipo de coisas nefastas para a humanidade. Ele apoia tudo que é contrário à palavra do Senhor. Então tudo isso está sendo preparado, e ele prega que a humanidade, para melhorar, tem que ser diminuída. Tinha que matar tinha que desaparecer pelo menos uns 2 bilhões de pessoas, para que se resolva o problema do mundo, né? Isso está sendo pregado. Então quando desaparecer essa multidão de gente, o que vai acontecer? O inimigo vai falar: não, fique tranquilo. Agora, por isso que a Bíblia fala que divide a última semana de Daniel em 2 partes. Primeiro, foi lido aí pela irmã, 2 anos e meio, né? 3 anos e meio, perdão, e depois 3 anos e meio. 3 anos e meio será chamado de um período de falsa paz. Nesses 3 anos e meio, o anticristo ele vai trazer uma falsa paz, uma falsa tranquilidade. Em 3 anos e meio, ele vai fazer uma revolução. Ele vai conseguir unir o exército, a aeronáutica, a marinha. Ele vai conseguir reunir as nações e uni-las em um só propósito. Haverá uma só moeda. Lembra do selo lá 666, que é o sinal da besta? Ele vai conseguir implantar, e já está correndo aí, irmão. O dinheiro físico está cada dia pior de se encontrar. Hoje tudo é feito através de maquininha, através de Pix, através de cartão. Já não se faz. Hoje já não está nem usando muito mais cartão. É o celular, contato, tudo certinho. E tudo está se programando para quê? Para que se comece já a usar um chip ou alguma coisa que facilite, que você já não precisa mais de nada disso. Então tudo já está bem preparado, o caminho bem andado, tudo certinho para isso acontecer. Quando ele entra em cenário, já está tudo preparado. Então, o que vai acontecer? Ele vai conseguir solucionar muito rápido o problema da humanidade. Volta outra vez para mim lá o outro PowerPoint, por favor. Ele vai conseguir solucionar o problema da humanidade. Todo mundo vai começar a adorar, porque diz a Bíblia que ele vai ser adorado. Todo mundo vai começar a reverenciar ele, né? Então diz aqui que haverá uma falsa paz. Apocalipse 6:2. Quem encontrou para mim? Leia para mim, por favor. Eu olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, aqui está falando do anticristo também. Tem outro cavalo branco, se você vai ver, que é Jesus. Mas esse aqui é o primeiro cavalo branco, que não tem nada a ver com Cristo. Sim? Aqui está falando do anticristo, que ele saiu para vencer, ainda que seja curta a sua vitória. Terceiro lugar, ele firmará um acordo de paz com Israel por 7 anos. Ele vai firmar um acordo de paz. E no 3 anos e meio ele vai quebrar esse acordo. Por que ele vai quebrar o acordo? O único, irmão, que vai conseguir trazer paz para aquela guerra no Oriente Médio, essas guerras que estão surgindo no mundo inteiro por aí, o único que vai conseguir fazer uma aliança entre essas nações vai ser o anticristo, inclusive com Israel. E para ele fazer uma aliança com Israel, ele vai ter que permitir que Israel construa o seu terceiro templo. Inclusive, já está tudo preparado. Israel já tem os materiais, já está a arquitetura tudo feitinho, só está precisando que alguém libere aquele lugar onde está o domo da rocha lá, para que eles construam o templo. E hoje é impossível Israel levantar um templo ali, porque os muçulmanos não vão deixar. E o anticristo vai conseguir, não sei como ele vai conseguir, mas ele vai conseguir fazer esse tratado de paz entre Israel e os muçulmanos. Que os muçulmanos, irmãos, são irmãos de Israel, porque eles são filhos de Abraão com Agar, né? E Israel é filho de
Abraão com Sara. São irmãos. E eles vão conseguir fazer uma paz nesses dois países, e Israel vai construir o seu terceiro templo. Então, fará uma paz com Israel nesse sentido. Não me pergunte como que a Bíblia não revela. Eu sei que ele conseguirá permitir que Israel construa novamente o seu terceiro templo. E durante esses 3 meses e meio, vai ter uma paz tremenda. Quando chegar na metade da semana de 7 anos, 3 anos e meio, ele vai querer sentar no trono e vai querer que Israel adore ele como Messias. Aí Israel não vai aceitar, é o que diz a palavra aí. Depois de 7 anos, ele vai quebrar esse acordo. Então começará a segunda parte da semana, que vai ser a parte onde haverá todo tipo de desgraça que nós já sabemos. Os 7 selos, as 7 taças, né? Vai ser derramada sobre todo o mundo. Agora, como ele agirá? Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e versículo 4. Põe aí para mim o outro ali. Então diz ali que ele fará paz. Primeiro ele enganará as nações. Apocalipse 3, 13 e 4. Com discurso, com sinais, poder e discurso convincente, ele enganará todas as nações. Se assentará no templo como Deus. Ele vai profanar o templo do judeu construído, reconstruído, e aqui que haverá um quebra de aliança. Daniel 9:27 fala que ele romperá a aliança com Israel no meio dos 7 anos, ou seria 3 anos e meio. Apocalipse 13:7, ele perseguirá os santos da tribulação, matará os que se recusarem a adorá-lo. Apocalipse 13, 16, 18, exigirá a adoração e que se coloque o número dele, que é 666, controle global, com marca na mão e na testa. E por fim, ele será destruído por Jesus, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, Apocalipse 19, versículo 20, Jesus o lançará vivo no lago de fogo. Então, o final dele já está decretado. Vamos ver aqui. Então, o fim do anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Diz assim: o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com a manifestação da sua vinda. Apocalipse 19, versículo 19 ao 20. Mostra Jesus lançando o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Milênio começa após isso, com Satanás preso por 1000 anos. Agora voltemos aqui, irmão. A mulher que está no capítulo 12. Aqui, irmão, no capítulo 12, diz João: eu viu-se uma grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Aqui não está falando da igreja. Essa mulher que está falando aqui, está falando da nação de Israel. Sim, aqui é a nação de Israel. Essa mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, está falando da nação de Israel. Uma mulher com 12 estrelas, simbolizando as 12 tribos de Israel. Diz que ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui está falando da nação de Israel, nasceu Jesus. Então está mostrando aqui a mulher, que ela estava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui está falando de Jesus Cristo, no versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão. Aqui está falando de Satanás, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, simbolizando as 10 nações que farão uma aliança, e delas sairá o anticristo. E sobre as suas cabeças 7 diademas. Por que aqui tem 7 cabeças? Porque a 8ª cabeça, que é o 8º reino, ainda surgirá. Ele não está vigente ainda, que é o 8º rei, que eu acabei de ler ali na frente. E sobre as suas cabeças 7
diadema, e a sua cauda levou, pôs-se a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. Então está falando que quando Satanás caiu do céu, ele arrastou com ele a terça parte dos anjos. Aqui fala estrela, mas ali na frente você vai ver falando anjos. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, ou seja, a nação de Israel. Satanás fez de tudo para que não nascera Jesus, da nação de Israel, para que, dando ele à luz, lhe devorasse o filho, que é Jesus Cristo. Ela deu à luz um filho, quer o diabo sim, quer o diabo não, Deus sempre cumpre os seus propósitos, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Está falando do milênio, quando Jesus Cristo estabelecerá o seu reino, e está também falando do dia que Jesus Cristo subiu ao céu e falou para os anões: quem que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo que vocês estão vendo subir, ele descerá. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Já está falando lá da última semana de Daniel. Bom, no versículo 9, diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Lembra lá da terceira parte que fala que foram as estrelas do céu? Pois bem, aqui está falando de Satanás. Então essa mulher aqui do capítulo 12, não se confunda com a mulher do capítulo 17. Vamos lá no capítulo 17. No capítulo 17 fala de outra mulher. Veio um dos anjos que tinha as 7 taças e me disse: vem e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que se está assentada sobre muitas águas. A grande prostituta que se assentava sobre muitas águas, está falando de povos e de nações. Com ela se prostituíram os reis da terra. Se nós for ver a história da Igreja Católica Romana, com todo respeito a todos os católicos, eu não estou falando das pessoas que estão lá, porque lá tem muitas pessoas sinceras, tem muitas pessoas que estão servindo lá de uma forma sincera. Nós estamos julgando pessoas, estamos julgando no sentido de história e biblicamente. Se você for ler a história da igreja, você vai ver uma igreja que se prostituiu com os reinos da terra, inventaram indulgências, inventaram purgatórios, inventaram livro, inventaram uma quantidade de coisa para enganar as pessoas, salvação por obras, trouxe a idolatria para dentro da igreja, trouxe dogmas e ensinamentos que são totalmente contra a palavra do Senhor. Se misturou, e aqui diz assim: e com ela se prostituem os reis da terra, e os que habitavam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito a um deserto, e ali vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha. Ou seja, esta besta que está falando é o anticristo, que estava cheia de nomes de blasfêmias e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada com ouro, com pedras preciosas e pérolas. Pergunto para vocês nesta noite, irmão: o Vaticano é um dos países menores do mundo, mas é o país mais rico do planeta. Não sei se pesquisa na internet, eu sei que de repente nós nunca vamos conseguir ir a Roma, lá na capela de São Pedro, lá em Roma, ou nos outros lugares que tem lá. Irmãos, ouro lá é como se fosse água. Tem quadros lá que valem milhões de dólares. Ouro tem como água. Eu não sei por que estão guardando tanta coisa. Ouro, riqueza, poder. E aqui fala, né, de púrpura, fala de governo, de reino vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundície da sua prostituição, e na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia. Quando a Bíblia fala de Babilônia, por que você vai ver lá no livro de Pedro falando da Babilônia? Eu que estou na Babilônia, escrevendo para os irmãos que estavam na igreja. Por que não se falava de igreja romana? Porque eles tinham medo de retaliação. Então, quando a Bíblia fala de Babilônia, está falando de Roma, do Império Romano, que se misturou
com a igreja se misturou. Então, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos testemunhos de Jesus. Se você for ver a história através da igreja, você vai ver uma igreja, principalmente na noite de São Bartolomeu, que matou 240 mil cristãos em uma só noite. Pessoas que eram consideradas hereges eram queimadas, eram jogadas em azeite, óleos quentes, era crucificado e era queimado com os seus próprios livros, com a Bíblia, era jogado nos coliseus cheios de leões famintos. Derramou-se muito sangue, e aqui João já estava profetizando sobre isso sem que ele nem imaginasse, mas ele já estava deixando para nós aqui. A mãe vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Nega Cristo? Não, então morre. Esse era o critério. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é. Se ela foi, operou no passado. Hoje está camufladamente, operando escondidamente. Ela subirá do abismo outra vez, e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. 9. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes. Interessante, irmão, que Roma, ela é conhecida como uma mulher que está sentada sobre os 7 montes. Se você pesquisar na internet, buscar a moeda que havia na época do Império Romano, você vai ver na cara de um lado a cara de César e do outro lado uma mulher sentada sobre 7 montanhas. Você vê, João não estava nem imaginando isso, e Deus já estava revelando sobre quem seria esta mulher, sobre as quais a mulher está sentada, sobre 7 montes. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é o 8º rei, pertence ao 7 e vai à sua destruição. Então, só para terminar aqui, irmãos, o que acontece? O anticristo, sobre todas as coisas, ele terá um apoio religioso, a tal modo que ele vai fazer prodígios e milagres, e o falso profeta vai corroborar com isso. Sim? Inclusive, uma das bestas vai ser ferida de morte e vai ser curada, e todo mundo vai aplaudir, porque o intuito do inimigo, ele sabe que todos nós, irmão, todo ser humano tem uma caída pelo mundo espiritual. Então, qual que é o propósito dele? Desviar, nesse tempo de perseguição, o foco das pessoas de Jesus para Satanás. E o foco deles são aqueles que manterem-se fiel à palavra do Senhor. Qual que é o conselho que eu passo para os irmãos aqui nesta noite, queridos? Mergulhem-se nessa palavra. Guarde tempo para meditar na palavra. Não coma pão requentado de ninguém. O que eu estou passando para vocês aqui, vai pesquisar, vai orar, vai ler a Bíblia, para você ver, porque uma das estratégias do diabo é o engano, e ele vai levantar homens que vai fazer fogo cair do céu, ele vai levantar homens que vai curar, que vai fazer milagres, que vai fazer prodígio, e vai enganar. Se você não estiver alicerçado na palavra, Jesus falou que, se possível, enganaria até os próprios elegidos do Senhor. Qual que é o propósito do anticristo? Enganar as nações, e, se possível, enganar a igreja, e o ministério dele já está operando. Ah, você é fanático, por que você fica mentindo nessa igreja? Por que ora tanto?
Por que ler tanta Bíblia? Não precisa disso não. Olha, você está muito radical, você está muito fanático, você só fala de Cristo, só Cristo aqui, só Cristo ali. Isso aí é uma operação do maligno. Não precisa disso tudo não. Não, disso de jeito nenhum. E essas metodologias, esses pensamentos vão entrando na nossa cabeça e a gente fala, é verdade, né? É isso mesmo. Não. Já é um espírito que está operando e nós temos que tomar cuidado com isso. Mergulhem-se nessa palavra, queridos. Aleluia. Não entendeu? Volte a ler de novo. Não compreendeu? Peça com o Espírito Santo. A Bíblia é o único livro que você lê com o autor presente junto contigo. E o autor é o Espírito Santo. Então não te canse, não pare, não entendeu? Volte a ler, pesquise, tem aí o ChatGPT, tem aí as outras inteligências artificiais para te ajudar. Não vai revelar nada para você, quem revela é o Espírito Santo, mas pelo menos vai te encaminhar. Busque entender. Aqui diz aqui, olha, que aqui é necessário a mente que tenha sabedoria para entender isso. É necessário a mente que tenha sabedoria. E a Bíblia fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá. Aleluia. E não vai negar sabedoria. E a Bíblia fala lá no Daniel, no último capítulo, ele fala assim que nos últimos dias, os justos também, aqueles que buscam sabedoria, aqueles que ensinam a verdade, eles brilharão como luzeiro no céu. Como que nós estamos precisando de homens e mulheres de Deus para ensinar outras pessoas? Que parem de ficar contando lorota para as pessoas e comecem a pregar verdadeiramente o Evangelho. Comece a pregar outra vez que Cristo virá buscar a sua igreja. Que tudo está sendo preparado para que o mundo entre em um colapso, mas que a igreja tem promessas. E se você estiver firme, seremos arrebatados com Cristo Jesus. E não teremos que passar por esses juízos que virá sobre essa terra. Então fique atento, irmão, com tudo que está acontecendo, com tudo que você está vendo. Pode ter certeza que o diabo está por detrás. E termine, coloque-se de pé para nós terminarmos. Uma das maiores estratégias do inimigo, irmãos, é mostrar que ele não está por trás. Das maiores estratégias do inimigo é mostrar que o que está acontecendo não é culpa dele. E qual que são as coisas que estão se falando hoje? Não, tudo que acontece, a culpa é sua. A culpa é sua. É claro que nós temos parcela de culpa, porque temos poder de decisão. Mas a maioria das coisas, Satanás está por trás. Camufladamente, a gente não vê ele, mas tem muitos pensamentos que diário vai na tua mente, que são postos por demônios. Tem muitas decisões que você toma, que não orou, que não buscou a presença do Senhor, que os demônios fazem que você a tome, para que depois você venha se arrepender. Estilo de vida que você está vivendo, que você pensa que é você que está decidindo, mas tem uma manipulação por trás. Os demônios não podem ler pensamentos, mas ele pode infiltrar pensamentos na tua mente. Ele pode infiltrar pensamentos de tristeza, de morte, de ansiedade, de preocupações, de engano. Aquilo que está falando lá não é bem assim não. Aquilo que está ensinando lá não é bem isso não. Não é assim não. Não. Quando você tiver dúvida, corre a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor. Aleluia. Não tem uma Bíblia? Compre a Bíblia. Meu Deus. Leia a Bíblia, medite nessa palavra, porque ela vai fazer prosperar o teu caminho e tudo vai sair bem. Essa palavra mais segura, profecia mais certa que nós temos. Não fique correndo atrás de profeta, não fique correndo atrás de, entre parentes, homens de Deus. Você é um homem de Deus, você não precisa que ninguém fique te ensinando. Aleluia. Você tem a unção do Espírito Santo que te ensina todas as coisas. Não dependa de ninguém, você pode entrar na presença de Deus com confiança. Não permita que esse espírito de engano que já está trabalhando atue na tua vida, nem na tua família. Essa semana eu estava orando, o Espírito Santo começou a cobrar no meu coração isso. O que você está fazendo na sua casa, Vale? O que você está fazendo com seus filhos? É tempo da gente voltar outra vez, sentar com os nossos filhos, começar a ler a Bíblia, a palavra. Mas não quero, não, senta aqui, vem aqui. É isso que diz a palavra, é assim que fala a palavra, é assim que nos instrui a palavra. E
E isso aqui, irmão, é luz para o nosso caminho. O anticristo, o ministério dele não vai conseguir nos parar em nome de Jesus.